Pare agora e ouça com o coração aberto. O Senhor está dizendo que os seus inimigos vão se destruir sozinhos. Essa peleja não é sua. Eu venho com uma palavra e com uma oração poderosa que transforma maldições em bênçãos divinas. Se você tem carregado o peso da luta, se tem sentido intriga, inveja, perseguição ao redor, ouça. Hoje a estratégia é outra. A batalha não pertence a você. Ela pertence ao Senhor, que peleja por você. Sou Bispo Bruno Leonardo e trago esta palavra amparada em consagração, em jejum e em vigília. Não para afirmar méritos meus, mas para dizer que quando o Senhor coloca uma ordem, nós nos posicionamos em obediência, jejuando, orando, adorando, e abrimos caminho para que Deus faça aquilo que só Ele pode fazer. Se esta mensagem está tocando o seu coração, inscreva-se no canal e curta para entrar na corrente de oração. Fique comigo. Você sabe como é. De repente começa uma onda. Comentários maldosos, sorrisos que escondem facas, portas que se fecham sem aviso. Aparece aquela panelinha no trabalho, aquele burburinho na comunidade, a sombra da fofoca que corrói a paz. Às vezes, parece que a vida virou um campo de batalha onde você precisa estar em prontidão permanente. E isso cansa, corrói a fé, tira o sono. Eu quero que você reconheça isso agora. O que você vive muitas vezes tem uma dimensão humana, sim, mas tem também uma dimensão espiritual. Existem estratégias que funcionam no mundo natural e existem estratégias que são espirituais. E é nelas que eu quero te conduzir agora. Olhe para a Bíblia, porque ali está a estratégia que Deus usou antes e que nos serve de paradigma. Em 2 Crônicas, encontramos o rei Josafá, um homem que foi surpreendido por uma união de inimigos. 3 exércitos se juntaram contra Judá, e a notícia trouxe pânico ao coração do rei e do seu povo. Imagine a cena: mensageiros correndo, o rei ouvindo os nomes dos que vinham contra ele, o frio subindo pela espinha, o medo tomando conta da cidade. Josafá não ignorou a gravidade do quadro, mas ele sabia a quem recorrer. Ele reuniu o povo, proclamou jejum e subiu ao templo para buscar a Deus. Enquanto o povo jejuava e clamava, um profeta se levantou com uma palavra direta do Senhor. Não temais, não pelejareis nesta peleja. Disponham-se e fiquem firmes. Vejam a salvação do Senhor. O profeta não trouxe um plano militar. Trouxe uma ordem espiritual. A resposta de Josafá foi radical de fé. Em vez de preparar homens, ele preparou louvor. Ele colocou cantores à frente do exército dizendo: Louvem ao Senhor, porque Ele pelejará por nós. Não foi arrogância, foi confiança. Não foi indiferença, foi obediência à voz de Deus. E quando eles saíram, no dia seguinte, o que vimos? A estratégia divina se manifestou de modo que os inimigos se destruíram uns aos outros. Não foi o aço ou a astúcia humana que venceu. Foi a intervenção de Deus. A vitória veio quando o povo cessou de lutar com as próprias forças e começou a lutar com adoração. Este é o fluxo: medo, profecia, jejum, oração, louvor. Vitória que não requer mão humana para alcançar. A sequência está ali, clara, para nós aplicarmos hoje. Percebe o princípio? Onde há intriga, onde há aqueles que se levantam para te derrubar, a reação humana comum é revidar, discutir, processar, falar mal de volta, usar armas humanas. Deus, porém, nos convida a uma resposta diferente. Não é passividade covarde, não é desistência, é posicionamento espiritual que causa mudança no campo invisível. E eu quero repetir, porque isso precisa ecoar no seu espírito. Essa batalha não é minha. Essa batalha não é minha. Diga isso comigo agora, mesmo em pensamento. Essa batalha não é minha.
Não estou dizendo que você deve ignorar injustiça ou se calar diante do mal. A Escritura não ensina fingimento, ensina dependência de Deus. Josafá tomou medidas. Ele reuniu o povo, ele jejuou, ele ouviu o profeta. Numa situação de crise, há ações humanas a tomar, ações de fé. E há, acima de tudo, a confiança de que o Senhor peleja. A fé de Josafá não anulou a realidade dos exércitos. Ela colocou aquela realidade dentro da mão de Deus. Agora, deixando a história bíblica clara e viva, como aplicar isso em sua vida prática? Se você está sendo alvo de fofoca, sabotagem ou inveja, comece por reconhecer a dimensão espiritual dessa batalha. Não se alimenta de ódio. Não responde com a mesma moeda. Em vez disso, alinhe seu espírito com Deus. Faça o que Josafá fez. Proclame jejum e oração. Prepare-se para a vigília. Mas atenção! Jejum e vigília não são fórmulas mágicas. Não estou prometendo que tudo será resolvido numa semana. Estou dizendo que esses atos colocam você em posição de ouvir a direção de Deus e de abrir espaço para que Ele haja. São expressões de fé e obediência, não bilhetes de garantia. Se você puder, escolha começar com uma vigília. Não precisa ser algo espetacular. Pode ser uma noite em que você despede as distrações, se afasta das notícias e se aproxima de Deus com cânticos que edificam. Escolha um louvor que fale ao seu coração. Uma canção que te leve a olhar para o Senhor e não para o problema. Ouça esse louvor com propósito, não como ritual. Se der, ouça somente uma vez com toda a atenção. Deixe que a adoração abra um canal entre você e o céu. Lembre-se, adoração não é técnica, é entrega. Outra prática que eu recomendo, com humildade e sem promessas absolutas, é ouvir o Salmo 91. Muitos conhecem este salmo como uma declaração de confiança na proteção divina. Ouvir o Salmo 91 3 vezes pode ser uma maneira simbólica de clamar, representando Pai, Filho e Espírito, uma tríade de segurança espiritual. Mas não transforme isso em feitiço, transforme em súplica. Deixe cada leitura ser uma declaração de fé, uma reafirmação. Senhor, sob a tua sombra eu descanso, em ti confio. Faça isso com reverência e esperança, não como um mecanicismo. E aqui vai uma orientação pastoral. Quando você pratica essas ações, cuide do seu interior. Jejum sem humildade vira peso. Vigília sem propósito vira exaustão. A atitude correta é a de quem abandona a sede de vingança e abraça a confiança. Não permita que o ódio te molde. Não esconda rancor no coração. Declare, firme e sereno. Essa peleja não é sua. Entregue-a ao Senhor. Repita. Essa peleja não é sua. Quando a sua declaração se torna uma convicção, você começa a caminhar num espaço em que Deus pode agir. Posso compartilhar um pequeno testemunho de entre irmãos? Uma irmã, que chamaremos de Stephanie para manter sua intimidade, me escreveu certa vez dizendo que vivia uma sequência de portas fechadas no trabalho, que colegas tramavam contra ela, que parecia sempre sob um olhar maldoso. Ela decidiu jejuar por 3 dias, fez uma vigília curta na última noite do jejum e, com coração contrito, colocou a adoração na frente de tudo. Não foi um passe de mágica. Houve consequências práticas a tratar, conversas sinceras e também mudanças. Mas o que ela relatou foi que algo mudou no campo espiritual ao redor dela. Os que antes conspiravam começaram a se expor nas próprias atitudes. Alianças foram desfeitas, oportunidades que pareciam perdidas voltaram a aparecer. Ela não ganhou tudo no mesmo dia. Ela experimentou uma reversão que ela chamou de cair das maldições. Portas que pareciam amaldiçoadas se abriram, e aquilo que parecia fracasso virou solo fértil.
Stephanie não recebeu uma promessa de prosperidade automática. Ela recebeu a presença de Deus lutando por ela. E é isso que chamamos de transformação de maldição em bênção divina. Eu sei que alguns podem levantar objeções. Mas e se eu fizer tudo isso e nada acontecer? Eu não posso prometer o resultado humano. Não posso prometer cura garantida ou riqueza automática. O que eu posso fazer é afirmar a fidelidade de Deus e convidar você a confiar nele. A prática espiritual que eu descrevo é uma forma de posicionamento. Você entrega o controle e passa a confiar na intervenção divina. Em muitos casos, a resposta de Deus virá de formas inesperadas. Inimigos que se autodestruam por causa das próprias intrigas, revelações que expõem o que estava oculto, portas que se abrem por providência. E isso nos leva ao ponto crucial. A transformação de maldições em bênçãos não é uma troca mecânica, é a restauração do curso que Deus tem para a sua vida. Em tempos de guerra espiritual, há 3 atitudes que eu quero que você retenha agora. Porque se você fizer apenas 3 coisas, faça estas. Primeira, pare de reagir com raiva e vingança. Segunda, entre em adoração verdadeira, um louvor que te leve a focar no Senhor. Terceira, busque jejum e oração com um coração humilde, ouvindo a direção de Deus. Diga em voz baixa: Senhor, eu não quero lutar na minha força. Eu me rendo. Essa batalha não é minha. Essas atitudes são chave. Elas não são uma fórmula, mas são o caminho por onde o Senhor passa para manifestar livramento. Quero que você imagine agora, por alguns instantes, uma estrada onde você caminha. Ao lado dela, há alguém que lança pedras para te fazer tropeçar. Há sombras que sussurram acusações. Há sirenes que tentam distrair você do propósito que Deus colocou. Agora imagine que, ao invés de pegar as pedras e atirar de volta, você ergue as mãos em louvor. O som do seu louvor começa a transformar o ar. As pedras parecem perder peso. As sombras começam a recuar. As sirenes perdem o tom. Esse é o poder da adoração no campo de batalha espiritual. Deus não nos chamou para sermos insensíveis. Ele nos chamou para sermos sábios na luta. A adoração é uma arma que confunde o inimigo, porque revela que você tem um Senhor que peleja por você. Antes de avançarmos, quero abrir uma janela prática sobre como organizar uma noite de vigilância e jejum, para que você não fique sem saber o que fazer quando sentir que está sendo atacado. Primeiro, escolha um momento em que você possa se isolar por algumas horas, sem interrupções. Não precisa ser meia-noite. Pode ser uma noite que você tenha paz para orar. A vigilância é um tempo de estar atento ao Senhor, de ouvir mais do que falar. Comece com leitura das Escrituras. Eu recomendo começar por Salmo 91 ou passagens que falam de proteção. Depois, cante um louvor que fale ao seu coração. Não precisa ser um repertório extenso. Uma canção cantada com alma vale mais que 10 cantadas por obrigação. Durante a vigília, dedique um tempo para confissão e rendição. Peça perdão por qualquer atitude que possa ter aberto brecha para a conflagração espiritual. Entregue rancor e desejo de vingança. Em seguida, interceda por aqueles que te perseguem. Isso não declara que a maldade deles é aceitável, mas demonstra que você quer que Deus intervenha e faça justiça, segundo a sua sabedoria. Há poder em orar por quem te faz mal. Isso desarma o ódio e coloca você na órbita da redenção. E, finalmente, profetize sobre a sua situação. Fale conforme a palavra. Diga coisas como: Senhor, eu tomo posse da promessa de paz. Eu declaro que aquilo que foi lançado contra mim se volta em bênção. A profecia aqui não é teatralidade. É alinhamento com a verdade de Deus. Neste ponto, talvez você esteja pensando: mas e se não houver espaço para jejum rigoroso? E se minha rotina não permitir vigília longa?
A graça do Senhor é prática. Jejum pode ter muitas formas. Você pode jejuar de comida por um período. Pode jejuar de redes sociais, de entretenimento. Pode jejuar de conversa fiada. O importante é que haja uma renúncia voluntária que te coloque em atenção a Deus. A vigília pode ter 30 minutos ou 4 horas. O essencial é a qualidade, não a duração. Não transforme isso em rituais que prometem resultados automáticos. Faça como expressão de dependência. Um Senhor preciso de ti em ações concretas. E quanto ao louvor que mencionei, escolha um cântico que te leve a olhar para o caráter de Deus, sua fidelidade, sua justiça, sua presença. Cante como se não houvesse plateia, apenas você e o Pai. Quando os músicos de Josafá foram colocados à frente do exército, eles estavam fazendo o mesmo, declarando a soberania de Deus antes da batalha humana começar. A ordem de Deus nos chama a posicionar a adoração antes da defesa. Tente isso. Coloque um momento de adoração logo no início, quando sentir que algo se levanta contra você. Agora, deixe-me lembrar algo crucial que muitas vezes esquecemos. A palavra profética não anula o trabalho humano. Josafá não ficou sentado esperando o milagre. Ele convocou o povo, jejuou, buscou a orientação de um profeta e colocou louvor na frente. Há cooperação entre o humano e o divino. Você pode e deve tomar medidas práticas onde for necessário. Procurar aconselhamento, agir com sabedoria, proteger o que é seu. Mas faça isso com a oração como guia. A fé que age é mais poderosa do que a fé que somente espera. Enquanto você se prepara para isso, quero que considere uma verdade profunda. Maldição é uma palavra forte, mas muitas vezes aquilo que chamamos de maldição é simplesmente consequência de ações humanas, de pecado, de escolhas erradas ou de opressões. A transformação de maldição em bênção que eu proclamo aqui é o movimento de restauração que Deus opera quando encontramos Ele como autor da nossa libertação. Não estou prometendo manipular o sobrenatural. Estou apontando para um Deus que é real e que age em favor de quem o busca. E é por isso que a oração que vamos praticar é poderosa. Porque ela não é um texto mágico. É uma abertura para o agir de Deus. Sinta o peso dessas palavras. Oração poderosa que transforma maldições em bênçãos divinas. Não se trata de palavras bonitas. Trata-se de alinhar o coração com o propósito de Deus para você. Se nos próximos dias você sentir que é chamado a agir, não hesite. Faça a vigília, escolha o jejum, coloque a adoração na frente e declare que essa peleja não é sua. Veja como a sua resposta se torna um sinal. O Senhor se compraz com a fé que age e com a obediência que confia. Estou te preparando para um momento decisivo. Em breve, vamos orar juntos e tomar posse das promessas de paz e proteção. Vamos também declarar profeticamente o fim de toda a afronta que foi levantada contra você. Mas antes de entrarmos nessa oração coletiva, eu quero que você entre agora numa decisão interior. Você está disposto a não revidar com fúria? Está disposto a entregar a vingança nas mãos do Senhor e a buscar a presença dele com humildade? Se a sua resposta for sim, então continue comigo e prepare o seu coração. Se houver resistência, reconheça-a, não se julgue. Leve essa resistência a Deus em oração íntima e peça libertação. Mantenha essa expectativa. Há um desfecho que a narrativa bíblica promete. A vitória sem derramamento de sangue por meio da intervenção divina. E nós vamos nos posicionar para receber. Mas é necessário que você esteja disposto a percorrer o caminho de fé que a Escritura nos mostra. Reconhecer, jejuar, louvar, obedecer. Quando o povo de Josafá saiu, eles não sabiam como o Senhor faria, mas creram que ele faria. Hoje, eu te peço a mesma postura. Crer, ainda quando a solução não for visível. Prepare-se para o próximo passo. Guarde em sua mente as 3 práticas que eu destaquei.
Se possível, escolha o dia em que fará a sua vigília. Separe um louvor que tocará o seu coração. Tenha uma cópia do Salmo 91 ou um áudio para ouvir com reverência. E sempre, sempre, pronuncie esta afirmação: essa batalha não é minha. Quando a ansiedade voltar, repita. Quando a vontade de revidar surgir, repita. Coloque essa frase como um escudo contra a reação humana. Ela não resolve tudo sozinha, mas ela reposiciona o seu espírito. Agora, respire fundo e segure essa expectativa comigo. A essa altura, você já ouviu a profecia de que seus inimigos vão se destruir sozinhos. Você já viu o exemplo de Josafá. Você já recebeu instruções práticas e uma pequena ilustração de testemunho. O que vem a seguir é a entrada na oração de declaração e a posse da promessa. Um momento em que vamos, juntos, direcionar nosso clamor ao Senhor, pedir proteção e anunciar a virada. Mas antes de entrarmos ali, quero dar a você uma última palavra de encorajamento. Não se apresse em buscar sinais. Busque a presença. Não corra atrás do resultado. Corra para a intimidade com Deus. A bênção que transforma a maldição começa em um encontro com o Senhor. Se você ainda está comigo, mantenha o coração aberto. Em breve, vamos orar juntos e tomar posse da paz que cobre todos os lados da sua vida. Segure firme nessa esperança e, enquanto prepara seu espírito, faça um compromisso interior de obedecer ao que Deus te pedir durante esse tempo. A partir daqui, entraremos mais profundamente na oração e nas declarações proféticas que selarão essa postura de fé. Agora coloque as mãos sobre o seu coração e respire com fé. Não com ansiedade, mas com expectativa serena. Enquanto você se prepara para orar, traga à memória as pessoas e as situações que mais têm lhe causado angústia. O trabalho onde há intriga, a família onde há cisão, aquele projeto que parecia abençoado e foi atacado por fofocas. Traga também o seu desejo mais sincero de ver o Senhor restituir, restaurar e transformar. Vamos falar com o Pai que ouve quando o seu povo clama: Senhor nosso Deus, eu venho agora em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço porque Tu és soberano sobre todo o poder e domínio. Tu vês cada detalhe que nos aflige, conheces as obras secretas e as palavras que foram lançadas como flechas. Eu peço, em favor desta ovelha querida que me escuta, que o Senhor venha agora com a Tua presença. Purifica-nos, Senhor. Revela-nos onde há brecha. Dá-nos arrependimento onde for necessário. Não estamos aqui buscando truques. Estamos aqui buscando a Tua face. Se há pecado, que haja confissão. Se há rancor, que haja entrega. Se há dúvida, que haja fé. Mostra-nos, Senhor, o caminho da obediência. Pai, abençoa este momento de rendição. Que qualquer instrumento de maldição, qualquer palavra pronunciada contra a vida desta pessoa, seja nulificada pela Tua autoridade. Eu não profetizo de mim mesmo. Eu declaro conforme a Tua palavra. Que o maligno não tenha a última palavra. Senhor, onde houver intriga, semeia transparência. Onde houver fofoca, traz a exposição que converte em oportunidade de restauração. Onde houver portas fechadas injustamente, opera de modo que a Tua justiça apareça e que a verdade venha à luz. Mas, acima de tudo, que a transformação que buscamos seja algo que conduza à Tua glória e à consolidação da fé. Agora, em comunhão com todo o seu povo, eu convido você a orar comigo as palavras que o próprio Senhor ensinou a seus filhos. Repita em seu coração, com reverência, o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, nós declaramos agora, em unidade, que entregamos nossas queixas e nossas vinganças nas tuas mãos. Não buscaremos justiça à margem da tua vontade. Buscaremos a justiça que vem de ti. E eu profetizo que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o coração e a mente desta pessoa em Cristo Jesus. Que a paz que é fruto do teu agir cubra cada cômodo da sua casa, cada estrada que ela trilha, cada diálogo que ela tem. Que haja paz por todos os lados. Levante agora a sua voz, ainda que baixinha, e diga comigo: essa batalha não é minha. Repita: essa batalha não é minha. Declare em fé que você não carregará a responsabilidade de buscar reparação com os próprios meios. Você se coloca na posição de quem confia e obedece. Essa não é uma fuga, é uma estratégia divina. É a postura de quem compreende que a luta no campo espiritual exige armas espirituais. E a primeira delas, Senhor, é a adoração. Eu profetizo neste momento que, como em Josafá, o Senhor irá fazer com que as tramas se voltem contra si mesmas. Aquilo que foi planejado com maldade será usado pela justiça divina para mostrar a coerência do teu plano. Onde houve tentativa de derrubar, haja revelação. Onde houve calúnia, haja confissão e correção. Onde houve portas fechadas, que por providência outras portas sejam abertas. Não prometo datas, nem garanto um roteiro humano. Prometo a fidelidade de Deus para com os que o buscam. E na autoridade que me foi confiada, eu declaro que toda maldição levantada contra a sua vida perca vigor agora em nome de Jesus. Que aquilo que parecia a maldição se converta em testemunho de restauração. Se você sentiu algo se mover na sua alma ao ouvir isso, não minimize. Firme a sua decisão de permanecer em obediência. Faça um compromisso. Nos próximos dias, guarde momentos de adoração, escolha um louvor que fale ao seu coração e ouça-o com intenção. Faça um tempo de jejum adequado à sua realidade e, se puder, participe de uma vigília de oração. Mas antes de qualquer ato, examine seu coração, peça perdão, renuncie ao desejo de ferir, ofereça-se ao Senhor com humildade. A transformação acontece quando juntamos arrependimento sincero com fé ativa. Agora, eu quero conduzir uma declaração profética de posse. Não é mágica. É confessionar o que a Escritura nos autoriza a pronunciar. Repita comigo, ainda que em pensamento e depois em voz, se for possível. Senhor, eu tomo posse da tua promessa de paz. Eu declaro que as maldições que foram faladas sobre mim perdem força e se convertem em bênçãos. Eu fecho a boca para a fofoca e eu abro a minha vida para a verdade. Eu não busco vingança. Eu busco a justiça que vem de ti. Eu declaro que as alianças formadas contra mim se desfazem, que as tramas se voltam contra os seus autores e que o meu caminho é restaurado. Eu recebo agora a graça de andar em integridade e em responsabilidade, com olhos para a reparação quando for necessário e com mãos prontas para a misericórdia. Eu afirmo, essa batalha não é minha. Ao fazer essa declaração, não é para encorpar uma superstição, mas para alinhar sua boca com a palavra. A Bíblia nos convida a falar a verdade sobre a situação segundo a fé. Fale com ousadia, porque Deus honra a fé ousada quando ela corresponde à sua vontade e à sua verdade. Se você estiver em uma situação de crise em que há risco real, legal, de segurança ou outro, use sabedoria humana. Busque aconselhamento competente, proteja a sua família, tome providências práticas conforme a justiça permite. A obediência a Deus não exclui a prudência. Combine oração com ações sábias e oriente cada passo com a palavra e com conselho piedoso. Nas próximas horas, será útil que você reafirme sua posição de fé com ações concretas. Sugiro que você escreva num papel
as principais pedras que têm pesado sobre você, o nome das situações ou das atitudes que devem mudar. Em oração, entregue cada item a Deus, e se houver algo que dependa de sua iniciativa, planeje um gesto concreto de reparação ou de diálogo para o momento oportuno. Às vezes, a restauração exige conversa franca e humilde. Outras vezes, exige distância saudável. Peça discernimento. Quero também lembrar algo que não podemos esquecer. A transformação de maldição em bênção muitas vezes exige um tempo. Não se frustre se os efeitos não forem imediatos. Josafá creu e saiu. A vitória foi visível, mas o processo até ali também envolveu fé que caminhou um passo de cada vez. A nossa expectativa deve ser firme, mas paciente. Perseverança em oração e adoração cria um ambiente onde Deus opera com fidelidade. Continue firme. E quanto ao Salmo 91, que eu já mencionei antes, use-o como um meio de meditação. Não como feitiço, mas como declaração de confiança. Leia-o, ouça-o, medite em cada versículo e deixe que a promessa do Senhor envolva o seu espírito. Você pode lê-lo 3 vezes, simbolizando a presença completa de Deus. Mas faça isso com atenção e com o coração posto no Deus que fala, não como se fosse um enguiço. A palavra traz vida quando é confessada com reverência. Agora, vamos cerrar este tempo com uma bênção profética, que o encoraje a viver a partir da nova posição. Receba estas palavras como uma semente que Deus pode usar para gerar fruto. Pelo poder de Cristo, eu te abençoo. Que a presença de Deus te cubra como um manto. Que a paz que só Ele dá invada as suas noites. Que a tua mente encontre descanso e que a sua fé seja fortalecida. Que as palavras que te têm assolado percam vigor. Que aquilo que parecia maldição seja convertido em lição e, quando for da vontade de Deus, em testemunho de bênção. Que portas de oportunidade, que estavam cerradas, se abram conforme a providência do Senhor. Que pessoas certas cheguem na hora certa. Que a mão do Senhor te sustente e te guie. Eu profetizo ainda sobre sua proclamação. Que a sua boca seja um instrumento de bênção e não de maldição. Que os seus lábios falem vida. Que você se torne um canal de reconciliação, onde for possível, um sinal de integridade, onde for necessário, e um reflexo da graça que você mesmo recebeu. Permaneça firme na prática. Não abandone o hábito de orar. Torne a adoração uma rotina que fortalece você contra as investidas do inimigo. Mantenha momentos de silêncio para ouvir a voz de Deus. Cultive relacionamentos espirituais que te coloquem sob cobertura e conselho piedoso. Não siga fórmulas, siga a mão de Deus. Se depois deste tempo você sentir que precisa de suporte, que precisa de intercessão contínua ou de orientação pastoral personalizada, eu quero estender um convite de comunhão e acompanhamento. Entre no grupo de oração pelo WhatsApp, pelo link na descrição para receber oração pessoal, orientação sobre a mezuzá e comunhão de irmãos que caminham neste mesmo propósito. Lá nós escutamos, intercedemos e acompanhamos com carinho, sempre respeitando a sua história e a sua confidencialidade. Use esse espaço para compartilhar pedidos de oração e para receber instruções práticas sobre como perseverar na fé. Essa é a única chamada que eu faço agora. Venha ser acompanhado, não sozinho enfrentar as lutas. Ao nos despedirmos, repita mais uma vez, como selo de convicção: essa batalha não é minha. Diga-o com calma, com certeza. Essa luta pertence ao Senhor. Você se colocou sob sua mão. E enquanto você guarda essa convicção, permita que a sua vida demonstre frutos compatíveis: paciência, humildade e obediência. Que a graça do Senhor te acompanhe. Que você experimente, nos próximos dias, pequenas vitórias que confirmem a ação de Deus. E quando essas vitórias vierem, não as guarde só para si.
Compartilhe o testemunho, edifique a igreja, louve a Deus. Testemunhos de restauração fortalecem a fé de outros. Agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te envio com o encorajamento de que a transformação de maldição em bênção é real, quando o coração se rende e Deus opera. Não prometo um roteiro humano perfeito, prometo o Deus que é fiel e que trabalha em favor dos que o buscam. Permaneça em adoração, permaneça em oração, e lembre-se sempre, essa batalha não é sua. Que a paz que excede todo entendimento guarde o seu coração e a sua mente. Amém.